Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ler uma pergunta que foi me enviada através do último vídeo. O último vídeo tratava muito da competição entre Shopify e Adobe Commerce, destacando que Shopify tem muitos produtos que estão para pequenos lojistas e médios lojistas, e quando chega no 1% dos clientes Shopify que são um nível muito alto, que precisam usar headless, a gente sim tem a competição com a Adobe. Então a pergunta que foi feita foi sobre o público-alvo e não ser um competidor direto da Shopify. Eu fico pensando se isso não é também uma estratégia da Adobe para testar a ferramenta, usando o mercado target reduzido no começo, que terá alguns early adopters, e assim que a ferramenta estiver consolidada, torná-la mais acessível para pequenos e médios clientes. Eu confesso que uma das minhas esperanças era que a Adobe trouxesse uma solução SaaS mais próxima de pequenos e médias empresas para tentar parar o massacre que o Magento e a Adobe Commerce vem sofrendo da Shopify nos últimos anos na América do Norte. Bom, então eu trouxe falar com vocês sobre esses pontos. Acredito que vocês tenham algumas dúvidas relacionadas ao mesmo tópico, então vim discutir isso com vocês e expor um pouco o meu ponto de vista. Bom, primeiro, como a Shopify começou? Eles começaram com uma loja pequena para trazer independência para lojistas, que focava em alguns cliques e criar uma loja. Algo que fosse rápido, dinâmico e que uma pessoa, um empreendedor solo, conseguiria criar o projeto e depois, conforme ele vai tendo retorno sobre o investimento, ele contrataria outras pessoas e desenvolveria algo único. Mas no começo, algo que empoderasse eles e eles não dependessem tanto de marketplaces. Depois disso, conforme foi crescendo, enfrentaram os desafios de escalabilidade, de posicionamento, para posicionar como uma plataforma que sim atendia projetos enterprise, e nisso contrataram pessoas que já trabalharam antes em outras plataformas, estrategistas que trabalhavam na Salesforce, no SAP, e que pudessem trazer essa visão de como fazer o posicionamento. E nisso criaram uma divisão diferente que seria o Shopify Plus. Ah, com outros requerimentos, usando a base de código sendo a mesma, mas com alguns adicionais, diferenciais na hospedagem e tudo. Depois disso, começaram a identificar a necessidade de e-commerce components, que clientes queriam utilizar algumas soluções da Shopify, mas não comprar a plataforma inteira, né, mais enterprise, que eles tinham disponíveis. Nisso criaram o commerce components, no qual você consegue colocar alguns componentes que você queira, como só a parte de pagamentos, ou só a parte de checkout, ou outros produtos também, como só a busca, outros elementos assim, na sua experiência de e-commerce, e fazer uma migração para o processo de e-commerce, sem precisar fazer tudo ou nada. Ou migra tudo ou não tem nada. Então, foi por isso que começaram a fazer e foram lá de baixo do pequeno lojista que vai pagar num plano promocional de $1 por mês nos 3 primeiros meses para depois chegar no Commerce Components. Já a Adobe Commerce, eles fazem parte de uma suíte de produtos, que é o Experience Cloud, que a gente pode ver muitas referências disso na evolução, comparando com os produtos que estão dentro da própria suite, mas também com a Creative Cloud. Então, se a gente analisar padrões de mercado de plataformas enterprise, como Adobe Commerce, ou analisar até algo que aconteceu recentemente na Creative Cloud, que é a outra suite de produtos da Adobe, que tem Photoshop, Illustrator e tudo isso, a gente vê que o Figma, eles tentaram comprar o Figma, porque o XD não estava competindo tanto, eles queriam uma solução que fosse mais como o Figma, em vez de criar, resolveram tentar comprar, o que foi barrado. Mas isso mostra pra gente que soluções nesse nível, que é um nível muito fundo ali na solução, é um nível muito para pequeno lojista, pequeno nicho ali de... Não pequeno nicho, porque o nicho é gigante, né? Mas para clientes muito pequenos, os desafios são diferentes e a Adobe enfrenta alguns desafios para entrar nesse mercado, preferindo até a compra de soluções. Isso já aconteceu antes com outras soluções também, e até no nível da compra do Adobe Commerce, do Marketo ou de outras soluções. Bom, então por que eu vejo que eles não chegariam ao plano básico? Eu vejo que tem dois caminhos, caso tenha o ROI alto ou baixo. O ROI, para vocês saberem, é retorno sobre investimento. Se eles tiverem muito retorno sobre o investimento do Adobe Commerce, eu vejo que eles vão expandir soluções, criarem mais soluções conectadas e talvez fazerem umas oscilações de 3 planos diferentes para o Adobe Commerce, ou 2 planos,
para poder serem utilizados. Hoje em dia, o Cloud Service e o Optimizer já são considerados 2 planos. Eles vão ter valores diferentes, eles vão ter aplicações diferentes para utilização, assim como eu expliquei nos últimos vídeos. Então, o Adobe Commerce em si, ele já tem 2 planos, que é o Composable, né, Optimizer, focando a solução de composability, composabilidade em português, e o Cloud Service, que é a plataforma SaaS. Já ir tão fundo quanto o Basics, os problemas são muito diferentes. Eu vejo que eles teriam que lidar com high churn, que é muitos clientes instalando, desinstalando, saindo, voltando. O suporte deles tem muito a melhorar ainda. Então, eu vejo que vai sobrecarregar o suporte da Adobe. Os desafios são completamente diferentes. Então, eu vejo que eles não... Por que eles chegariam a esse ponto? Se o retorno do investimento está sendo bem alto em clientes grandes, eu acredito que eles iriam manter essa parte de investimento. Agora, se for baixo, eles iriam tentar fazer variações ou reduzir o custo da aplicação do Adobe Commerce e tentar integrar ainda mais as soluções que estão do lado. Quando você olha as soluções que tem do lado, que é essa principal coisa o principal elemento que traz uma vantagem para o Adobe Commerce comparado com o Shopify, é que a Adobe Commerce tem vários produtos em volta. Ele tem o AEM, ele tem o Adobe Analytics, ele tem o Real-Time CDP, ele tem o Journey Optimizer. Todos esses produtos, eles não são baratos. Assim, tão baratos como, por exemplo, se você comparar o Adobe Analytics comparado com o Google Analytics. O Google Analytics, ele é de graça e você instala na sua loja e tudo e começa a usar, é o padrão que todo mundo precisa como básico, né? Agora, quando você olha para o Adobe Analytics, você tem a vantagem de poder fazer um teste AB integrado com outras ferramentas e tudo isso, então o custo dela e a complexidade aumenta. Por isso que o foco das plataformas que estão em volta do Adobe Commerce já são Enterprise. E tentando atingir médios lojistas. Por isso eu não vejo que eles teriam que reduzir toda a cadeia de produtos ali que estão gerando valor juntos, que oferecem uma integração entre elas, para poder chegar no básico, porque não faz sentido todas as outras serem para um público enterprise, mas só o Adobe Commerce ir para o básico. Então, isso tiraria uma dos benefícios de ter Adobe Commerce. Eles competiriam no mercado onde o cliente olharia para o Adobe Commerce, usaria, mas não usaria o ecossistema, o que não geraria tanto valor e competitividade se comparasse a Adobe Commerce com o Shopify. Já a Shopify, eles foram criando sistemas auxiliares para auxiliar na venda, que não integravam tão bem e que eram necessários para o cliente, como, por exemplo, o POS, Point of Sale, né, que é quiosque no Brasil, aquela solução que vocês têm em loja. Bom, e outras soluções em volta como método de pagamento, como o Shopify Payment, que é o Wallet, ou o ShopPay também. Todos esses sistemas, como o Shopify foi desenvolvendo o Core, como a plataforma de e-commerce, esses outros sistemas e necessidades foram sendo criados em volta da solução principal. Já o Adobe Commerce é uma solução que foi adquirida para fazer parte de um ecossistema que já é Enterprise. E agora focando em clientes médios, reduzindo o custo de licença e colocando mais no modelo SaaS, que inclui uns desafios já totalmente diferentes. Então, ir para o básico é uma nova perspectiva ali. Eu acredito que só de ter o high churn, que é o número de clientes que começam e param de usar rapidamente, seria algo que forçaria eles a simplificar muito a plataforma, tirando funcionalidades que são muito complexas, como B2B e coisas assim, o que diminuiria o valor da empresa, de mercado da empresa, já que é uma empresa de open capital, que é de capital aberto, né, que está na bolsa de valores. Então é por isso que eu vejo que eles não iriam para um plano básico, mas eles criariam diferentes planos aqui para o Adobe Commerce, que a gente já tem 2, né? Então, diferentes planos aqui. Essa é um pouco da história aí que eu sei da evolução das plataformas e o meu ponto de vista sobre a evolução do Adobe Commerce SaaS para o futuro do desenvolvimento e de business também, né? Para escolha de plataformas para empresários também. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.